Eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente está no lacconcursos.com.br para a nossa última aula de contratos, exatamente. Aula de contratos número 5. A gente vai falar agora sobre a inexecução e a rescisão de contratos. A gente já conversou sobre disposições preliminares de contratos administrativos, falamos também da formalização dos contratos administrativos, da alteração dos contratos administrativos e da execução dos contratos administrativos, restando aqui a hipótese de inexecução e rescisão contratual. Vamos lá? Então vamos conversar agora mais um pouquinho e limar essa parada toda, né? Da inexecução e da rescisão dos contratos, artigo 77 da Lei 8666 de 93. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão. Lembra quando a gente falou da execução contratual, que ela pode ser total ou ela pode ser parcial? Enfim, quando eu tenho a inexecução total ou a inexecução parcial, está autorizada a rescisão no contrato. O que é rescisão no contrato? O término do contrato por inexecução de obra. Eu vou rescindir o contrato, vou quebrar o contrato, eu não vou mais manter essa contratação porque alguém pisou na bola. A inexecução contratual ela pode ser de ambas as partes, do contratado ou do contratante. Contratante, administração pública, eu deixo de pagar o contratado por mais de 90 dias. Eu posso quebrar o contrato, eu contratado. Inexecução pelo contratado. Inexecução pelo contratado. A administração me paga, mas eu não faço. Ou eu faço errado, ou eu me recuso a fazer com ou sem pagamento. Isso gera hipótese de rescisão contratual, quebra do contrato. Eu não posso admitir que um contrato administrativo se arraste, que um contrato administrativo seja feito só no papel. Ele tem que ser cumprido adequadamente e de forma como foi estabelecido no projeto básico no termo de referência, né? Constitui motivos para rescisão no contrato. Vamos lá. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Quando ele fala projeto, ele está falando de projeto básico. Eu não posso permitir que o contratado faça uma obra como ele achar melhor. Não, ele vai ter que seguir o projeto básico ou o projeto executivo de obra. A gente tem duas situações. O projeto básico é o que define as características principais do empreendimento e depois o projeto de execução, cronograma, como vai ser executado, quem vai executar e por aí vai. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos também gera a rescisão contratual. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, dos serviços ou do fornecimento nos prazos estipulados. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes, em caso de obras, que elas são projetadas para serem finalizadas em, por exemplo, um ano e meio, acabam levando 5, 6 anos, né? Por uma série de razões. Uma delas é a lentidão na execução do contrato, que seria a responsabilidade do contratado. Eu não posso atribuir só a ele a responsabilidade pela lentidão, porque a lentidão pode decorrer também da administração, que não efetua os pagamentos de forma correta. Aí você gera lentidão na obra, o contratado não vai colocar a mesma força, a mesma quantidade de trabalho, sendo que ele não está recebendo, ele vai reduzir, ele vai segurar, isso é do mercado, senão ele pode tomar um prejuízo muito grande. E a administração, se der causa ao atraso, será responsabilizada também. Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Isso é um ponto interessante, né? Quando eu tenho atraso injustificado. Agora, se ele for justificado, não gera rescisão contratual. Eu só tenho a rescisão contratual para o atraso injustificado. Paralisação da obra no serviço ou paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. A paralisação sem justa causa, esta gera inexecução do contrato. Agora, se houver justa causa, não tem problema nenhum não. Há um tempo atrás, uma obra do metrô da cidade de São Paulo desabou.
Tinha toda a justa causa do mundo para paralisar a obra, porque como é que eu vou fazer a obra com desabamento? Não vai dar. Desabou, tinham casas em cima, foi uma maior tristeza aquilo, tinha gente que morreu, né? Com esse desabamento a obra foi paralisada, mas havia uma justa causa, houve um desabamento, um desmoronamento, né? Nesse momento a gente tem a possibilidade de paralisar a obra sem quebra do contrato. Agora eu paralisei porque eu quis, paralisei porque eu estou com vontade. Sem justa causa, gera rescisão contratual. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão, incorporação, não admitidas no edital do contrato. Efetuou subcontratação, não interessa se ela é total ou se ela é parcial. Ela pode gerar a rescisão contratual. Na verdade, ela deve gerar rescisão contratual, porque o contrato ele é personalíssimo. Lembra quando a gente viu isso nas aulas passadas? O contrato é personalíssimo. Ainda que o edital tenha previsão da possibilidade de subcontratação, o contrato tenha previsão das possibilidades de subcontratação, se a administração não se manifestar sobre o ato de subcontratação, isso dá rescisão do contrato. Perceba que a subcontratação é uma hipótese, mas não é a única, né? Se a empresa, se o contratado associar-se com outro sem que a administração saiba, rescisão contratual. É rígido, né? Pô, mas eu não estou subcontratando, estou me associando a outro. Ok, você vai poder se associar a outro desde que tenha previsão contratual para você fazer isso e desde que a autorização da administração apareça. Não, mas peraí, agora um contrato vai interferir na minha vida comercial, se eu posso me associar ou não com alguma empresa? Não, não vai interferir, mas se você quiser manter o contrato, você vai ter que comunicar à administração e se submeter a essas regras. Se não for possível essa associação, de duas uma, ou você associa e perde o contrato, ou você não se associa e mantém o contrato. Ninguém vai ser obrigado ou proibido de associar-se. Transferência total ou parcial, fusão, cisão, incorporação. Quaisquer movimentos ou alterações na estrutura comercial e empresarial da empresa terá que ser comunicada à administração. Se eu tiver uma associação, uma fusão, uma incorporação por outra empresa, vendi minha empresa, tudo isso vai ter que ser comunicado à administração. E só vai poder manter o contrato se o edital ou o contrato fizer previsão dessas situações e a administração aceitar. Porque se a administração não aceitar, ainda que tenha previsão contratual e você fizer, perdeu o contrato. Então, aqui não é uma impossibilidade de eu transferir capital, de eu realizar uma fusão, uma divisão da empresa, uma incorporação. Eu não estou proibido de fazer isso, não estou. Mas, se fizer sem previsão no edital, eu perco o edital. Eu perco o contrato. Se fizer sem previsão contratual, perco o contrato. E se houver previsão editalícia ou contratual, mas não houver autorização da administração, perco o contrato também. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhamento de fiscalização da obra, sua execução, assim como as de seus superiores. O fiscal da obra identificou lá uma falha, o fiscal do contrato identificou uma falha, ele vai fazer a anotação, o registro devido e vai pedir providências. Se você, contratado, não aceita tomar providências, não reconhece a determinação de fazer correção ou acréscimos, enfim, solucionar a observação do problema feita pelo fiscal da obra, da reforma ou do serviço prestado, gera rescisão contratual, porque você está descumprindo o contrato, você está ignorando justamente aquele que pode te dizer o que tem que ser feito, né? De certa forma, você está ignorando a administração pública e isso não vai dar certo, porque tem a supremacia do interesse público, existem as cláusulas exorbitantes. Aqui, a regra é que a administração tem que se dar bem, né? Tem que ser satisfeita. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, isso gera rescisão contratual. A gente tinha um caso no Ministério Público que a empresa deixava constantemente de pagar os funcionários, ou quando não era deixava de pagar, ela deixava de fornecer o vale-transporte para os funcionários. Isso é falta contratual, porque no contrato tem uma cláusula dizendo que tem que pagar mensalmente, de forma completa, os seus funcionários, a não ser aqueles que têm falta e tudo mais.
e que é dever do contratado fornecer o vale-transporte para o ônibus, para o transporte da pessoa, né? E acontecia que todo mês o cara falhava, quando era uma coisa era outra, multa. Aí não resolveu, quebra de contrato, tá fora, né? Essa empresa, na verdade, ela estava com problemas sérios econômicos, né? Decretação de falência e instauração de solvência civil. Quebra de contrato, porque o contrato é personalíssimo. Se a empresa falir, não existe mais, não vou passar para outro. Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Também é hipótese de quebra de contrato. Quando ele fala falecimento do contratado, é quando eu contrato pessoas físicas. A alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da empresa, que prejudica a execução do contrato. Lembra quando eu falei que as alterações sociais, alterações empresariais da empresa, essas modificações, têm que ser necessariamente comunicadas à administração pública e tem que ter previsão no edital? Se você faz isso sem a previsão no edital ou contrato e sem autorização da administração, é causa de rescisão contratual. E se a administração tiver prejuízo por conta disso, ela pode responsabilizar a empresa ainda. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinado ao contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Odebrecht. Será que a Odebrecht tem problemas? Tem muitos problemas. A administração pública federal já poderia ter rescindido praticamente todos os contratos dela por conta disso, ó. Razões de interesse público. Todas as obras que ela participou, a grande maioria tem um problema de superfaturamento, alta relevância, corrupção, amplo conhecimento. Todo mundo sabe que a Odebrecht tinha um banco para operar propina para outras pessoas. É complicado isso e ainda assim permite-se que ela participe de novos processos licitatórios e novas contratações. Isso é muitíssimo complicado, mas enfim... Existe a possibilidade de rescisão contratual. Basta que a autoridade máxima do órgão dê a decisão. Presidente de uma autarquia, presidente de uma fundação, presidente de uma sociedade de economia mista, empresa pública, um secretário, um ministro, né? Prefeito, governador. Supressão por parte da administração de obras ou serviços ou compra, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite. Essa aqui é aquela hipótese de alteração unilateral de 25% ou 50%, supressão ou acréscimo. Se a administração unilateralmente ultrapassar os 25% ou os 50%, é a hipótese de rescisão do contrato a favor do contratado, porque o contratado não é obrigado a aguentar isso, né? Ele até pode, mas ele não é obrigado. Então, nesse caso, gera autorização. Dentro do limite de 25 e 50, o contratado não vai poder reclamar. Se ele reclamar, aí é descumprimento do contrato, rescisão de contrato também. A suspensão de sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias. Suspensão do contrato pelo prazo superior a 120 dias. Isso autoriza a rescisão contratual, tá? Em que situações autoriza? Calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo de 120, independente de pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Existem circunstâncias em que você contrata alguém e você desmobiliza. Ou seja, tem que desmontar o barraco, o acampamento, porque é uma obra pública, eu tive que montar lá uma estrutura, suspendeu a obra, eu não vou deixar a estrutura lá, eu vou desmontar e vou levar para outro lugar, para onde eu posso ganhar dinheiro. Aí passa um tempo, volta. Aí passa um tempo, suspende. Aí fica nesse tira e põe, vai causar prejuízo. Vai, claro, isso tem custo. Desmontar um barracão, uma oficina, numa construção civil tem um custo, e o custo não é baixo, o custo é elevado. Então, por conta disso, nessas circunstâncias, poderá existir ainda alguma situação de... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo.
Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.